Louvado seja o nome do Senhor. Ao Senhor a honra, o louvor, a glória, toda exaltação pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar dando continuidade nesse vídeo sobre o sentimento de rejeição, a luxúria, a sensualidade. Nós vamos estar falando sobre a libertação e cura, que isso é possível no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, onde o Senhor Jesus Cristo declara sobre a unção messiânica que estava sobre ele. Diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor Jesus Cristo está falando da unção para libertar cativos. Ele fala de cativeiros, de prisões, mas não são prisões físicas, são prisões espirituais. Pessoas que têm as vontades, as emoções presas, elas estão como cativas, estão com a vontade presa, não conseguem se libertar. E aí o Senhor Jesus Cristo fala que a unção estava sobre ele para libertar cativos, para curar os quebrantados de coração, restaurar a visão dos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Quebrar a legalidade para poder expulsar os espíritos malignos que oprimem na área da sexualidade. Esse é o primeiro passo, quebrar a legalidade. Pois todo ato pecaminoso gera uma legalidade para os demônios agirem. Muitas vezes não sabemos a causa de algum sofrimento em nossa vida ou alguma maldição que está persistindo, perseguindo. Isso pode ser fruto de alguma legalidade. Legalidade é uma brecha que foi aberta em decorrência de um pecado, e esse pecado ele não foi ainda confessado. Ter praticado pecado na área da sexualidade seriam os seguintes pecados: a fornicação, que seria a relação sexual fora da aliança do casamento. Vários casais praticaram, depois casaram, mas eles deixaram ainda essa brecha por terem praticado a fornicação. Também o adultério, o homossexualismo, que é o sexo com pessoas do mesmo sexo, a pedofilia, que é a relação sexual com criança, a prostituição, que é a relação sexual em busca de benefícios financeiros, e a bestialidade, que é a relação sexual, a união com um animal. Todo ato sexual é um pacto de sangue. Em Gênesis 2:24, a palavra de Deus diz: deixará o homem pai e mãe e se unirá, apegar-se-á a sua mulher. E os dois eles serão uma só carne, uma só pessoa. Então, muitos casos de endemoniamentos acontecem por transferência de espíritos que ocorre durante o ato sexual. Como falei, vivemos em uma nação erotizada. Quando as entidades malignas encontram uma brecha na vida sexual de um ser humano, passa a fazê-lo escravo dessa sexualidade. Pessoas que têm comportamentos sexuais compulsivos são como escravos. E hoje em dia, com a internet, muitas pessoas presas a sexo virtual, a pornografia e a masturbação. Trazendo um entendimento: a pessoa não ficou opressa ou possessa por demônios devido à rejeição. Ela ficou assim devido aos pecados que são cometidos na área da sexualidade, que encontrou uma fragilidade emocional da pessoa em virtude da rejeição sofrida. Então, como quebrar? Primeiro passo é a pessoa reconhecer a sua responsabilidade. Ela foi rejeitada, foi vítima de uma rejeição, mas como ela reagiu? Reagiu com rebelião, com ódio, mágoa, ressentimento, ou reagiu com perversão, com transgressão? Então, é essa reação pecaminosa que a pessoa precisa identificar para que possa quebrar. E aí, o ato do quebrar é o ato do interromper, como diz Provérbio 28:13, que fala assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então a pessoa precisa identificar as transgressões para que possa confessar e deixar.
Porque em Cristo Jesus, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a nova aliança na qual nós estamos vivendo, os pecados confessados e deixados, eles alcançam a misericórdia. Daí a pessoa tem a libertação, a expulsão dos espíritos malignos. Mas, para que os espíritos malignos não retornem, a casa precisa ser restaurada. Quando se fala em casa, se fala da vida emocional, da estrutura emocional da pessoa. Daí que entra a cura emocional, nesse caso específico, a autoestima que foi abalada, ferida, em decorrência da rejeição, em decorrência dos maus tratos recebidos, principalmente na infância. Então, a pessoa tem a necessidade de se restaurar, se restabelecer com Deus, restabelecer a sua estima, mas agora em Cristo. Você vai ser, você é o que a Bíblia diz que você é filho. Então você aceita, entende o amor de Deus, crer na palavra é crer que Deus te ama. Essa verdade precisa estar no teu coração. E é você deixar a ação do Espírito Santo de Deus. Porque quando a pessoa aceita Jesus como Senhor, seu Salvador, o Espírito Santo passa a habitar. E aí vem essa transformação de dentro para fora. De você começar a aceitar pela fé, entender pelos olhos da fé que Deus te ama. Aí o Espírito Santo vai trabalhando você, vai preenchendo com o amor que excede todo entendimento, o amor que vem da parte de Deus para com seus filhos, e nós somos filhos. Daí o segundo passo seria você reconhecer o sofrimento. Por quê? Para que esse amor de Deus seja derramado sobre a tua vida, o vaso, ele precisa estar limpo, ele precisa estar renovado. Então as mágoas não podem ficarem reprimidas. A pessoa não pode negar a dor e o tempo não cura. Então, quando a pessoa internaliza essas energias emocionais doentias, podem causar depressão ou outro distúrbio de natureza psicossomática. É importante reconhecer e aceitar o fato que sofremos, que fomos rejeitados, que passamos por dores. Então daí você vai entender tudo o que aconteceu, identificar o que acontece que traz em você esse sentimento de menos-valia, essa tristeza, essa ansiedade, essa angústia. Aí você vai entender a sua história. E nesse entendimento da sua história, você vai identificar as pessoas que foram responsáveis pela sua história de sofrimento. Em outras palavras, as pessoas que te rejeitaram, que te humilharam, que te magoaram. E aí quando você identifica, você vai para o outro passo, que é o passo fundamental quando se fala em cura da alma, que é o perdão. Quando você identifica as pessoas que te feriram, que foram as causadoras mesmo das suas feridas, dos seus traumas e das suas angústias, o passo que Cristo nos orienta é liberar perdão. O Senhor Jesus, ele nos dá ordenança. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, ele diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, quando você identifica, você libera o perdão. O perdão é a chave para que toda cura aconteça. Sem perdão não há cura. Sem cura não há libertação. Sem libertação não há vida em abundância. Essa é a palavra de Deus. Então, perdoe todos que te rejeitaram. Perdoe a todos que te ofenderam. Perdoe a todos que te desprezaram. E libere o perdão cristão. É aquele perdão que é incondicional. É aquele perdão onde você diz para a pessoa: não me deve mais nada. O sentimento de vingança, de retaliação, tudo isso você coloca na cruz e você declara: está livre, não me deve mais nada. Esse é o perdão cristão. Daí você está pronto, limpo, renovado para viver aceitando o amor de Deus sobre tua vida, sendo grato pela aceitação de Deus por você, sabendo que se alguém te rejeitou, saiba que alguém mais especial e importante te aceitou, o Deus Todo-Poderoso que te ama. A vitória sobre a rejeição vem quando você escolhe acreditar no Senhor e encontrar sua aceitação nele. Então, queridos, nós estamos fazendo sempre essa relação entre a cura emocional, que vem de uma alma ferida, e a libertação, que é a expulsão dos espíritos malignos. Há a expulsão dos espíritos malignos, sim,
que se aproveitaram da fragilidade emocional e quando a pessoa abriu uma brecha, ele começou a oprimir a vida da pessoa. Então, quando se expulsa o espírito maligno, há necessidade da cura emocional. E a cura emocional é algo que precisa de um tempo, de um tratamento, onde a pessoa tem que reconhecer as suas feridas, liberar perdão e ser restaurado, renovado pelo amor de Deus. Até o próximo vídeo e que Deus em Cristo nos abençoe.